Glória a Deus, aleluia. Eu glorifico a Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Glorifico o Senhor com a minha alma, glorifico o Senhor com a minha mente, eu glorifico a Deus com a minha vida, eu glorifico a Deus com todo o meu ser, eu glorifico a Deus com a minha existência, eu glorifico a Deus porque Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu tudo, é meu Criador. A Ele eu louvo, eu amo o Senhor. A minha vida, com o meu dia a dia, eu amo a Deus. Estou sempre orando, estou sempre buscando a Deus no meu coração, estou sempre falando, Senhor, eis-me aqui, Senhor, minha vida é tua. Eu quero dizer algo muito importante. Antes, quero me apresentar. Me apresento dizendo que meu nome é Itamandaré Rosa Pereira. E eu venho neste vídeo falar de saudade. Saudade em que os jovens da década de 70, eu não sei quem aqui ou quem está me ouvindo, me vendo, é dessa época, se converteu nessa época, em 1970 alguma coisa. E as canções que se cantavam, na época nós chamávamos de corinhos, porque eram canções pequenas, curtas, repetidas, mas tirada de salmos, tirada da palavra de Deus, tirada de versículos bíblicos, e colocava-se ali melodia, harmonia, colocava-se notas musicais, ia para o violão, ia para o piano, teclado, um instrumento nas palmas mesmo, e se louvava a Deus com a alma, com o coração. Então, os anos se passaram, os anos se foram, e as músicas mudaram, as letras mudaram, os compositores realmente mudaram. Muitos jovens que hoje são adultos, como eu, por exemplo, eu tenho uma certa idade, eu tenho 7,2, e não sou velho, eu sou jovem aqui, ó, jovem. Eu sou músico, eu toco piano, teclado, eu toco guitarra, violão, eu canto, toco pandeiro, percussão e componho. E amo isso, e louvo a Deus com isso. E as canções que eu componho são canções que eu tiro da palavra de Deus. Eu tiro de salmos, eu tiro de algum versículo e boto música. Hoje em dia, as canções são tiradas mais de uma dor. Eu estou com uma dor no peito, uma dor no coração, uma dor de cabeça, e o Senhor me cura. Aí estou curado, o que eu faço? Eu pego uma caneta, um papel e vou escrever. Vou escrever o testemunho do que Deus fez. Ali pego o violão no meu quarto, ou o teclado, quem toca teclado, e boto música nesse meu testemunho. Eu reduzo o testemunho, boto música ali e boto para frente. Música bonita, acorde bonito, grava-se. Aí o dirigente de louvor de uma igreja ouve, está na rádio, está na mídia, gosta, aí pega e traz para a sua igreja. Amém? E ali o conjunto toca, o conjunto ensaia e bota a música para frente, né, dentro da igreja. O que acontece? Acontece que cantamos as canções que foram extraídas de uma dor. Amém? Mas eu quero dizer que as canções da década de 70, 80, eram canções extraídas da palavra de Deus. Canções que marcaram uma época. Ei, calma aí, eu não estou criticando não, hein? Sem crítica aqui, por favor. Eu estou falando de músicas que realmente não se cantam mais.
nas igrejas. Tem igrejas que nem conhecem tais canções, que marcaram uma época nas rádios e nas igrejas da época. E eu louvo a Deus agora, glorifico a Deus também, que Deus está levantando, despertando, acordando muitos jovens de hoje que estão apanhando aquelas canções, que estão apanhando aquelas músicas da década de 70, estão ressuscitando essas músicas, trazendo à tona essas músicas, regravando essas músicas, colocando uma nova roupagem, reharmonizando as canções, ou tocando como se era tocada mesmo, mas estão trazendo essas músicas que marcaram uma época nos corações, nas vidas, trazendo de volta essas canções. Muitas igrejas estão cantando, muitos jovens estão cantando, jovens que estão revivendo essas músicas. Eu me lembro também que lá na década de 70, 80, os jovens se reuniam aos sábados, para passar momentos com o Senhor, em união, jovens que faziam intercâmbios com outras denominações, jovens que faziam amizades com jovens de outras denominações. E ali havia uma combinação e se escolhia um templo que tinha um espaço maior e ali se reuniam. Deixa eu me incluir. Ali nós nos reuníamos para cantar, glorificar, louvar, compor canções, corinhos, que na época se chamava, eram feitas na hora. Eu fui de um ministério que o pastor estava pregando, lá atrás estava o jovem com o violão na mão, e o jovem trazia a música, ou melhor, o pastor pregando, trazendo a mensagem, o jovem tirava a música da mensagem do pastor, da mensagem do momento, e colocava ali notas, né, no violão, acordes. Aí quando acabava a pregação, o jovem levantava a mão e falava assim: pastor, acabei de fazer uma canção dentro da mensagem. Acabei de compor uma música dentro da palavra. E ali o pastor pedia para o jovem cantar a música, e o jovem cantava a música. Pequena, corinho. A igreja pegava, a igreja realmente memorizava e ali se cantava. E assim ia. E nasceram muitas músicas, muitas composições da palavra, da Bíblia. E hoje tem músicas lindas, músicas realmente que tocam, mas são músicas que eu falo assim, não somente eu, músicas que são extraídas de dores. Eu estava com câncer, o Senhor me curou do câncer, aleluia. Aí eu pego uma caneta, um papel, vou para o meu quarto, pego meu violão ou meu teclado e vou escrever o meu testemunho de cura. Ali boto música, boto melodia, boto harmonia, boto notas musicais e canto. A voz é bonita. E então o que acontece? Apresento a igreja, ali vai para uma gravadora, se grava aquela música, vai para as rádios, vai para a mídia, e o líder do louvor de uma igreja ouve, apanha aquela música e traz para a sua igreja, e ali se canta. Ali, né, bota a música do compositor que deu seu testemunho, bota para cantar na igreja, e a igreja canta, amém. Está na rádio, tá em alta, amém, aleluia, glória a Deus por isso. Mas estou me referindo
há músicas que marcaram uma época, que não se cantam mais. Músicas que marcaram uma época que fala do Espírito Santo, que fala do arrebatamento da igreja, que fala de voltar ao primeiro amor, que fala do céu, que fala de uma vida transformada. Opa, fogos lá fora. Aleluia. Mas então hoje eu louvo a Deus porque Deus tem levantado os jovens, despertado os jovens para ressuscitar essas músicas, trazer de volta essas músicas, para levantar essas músicas e cantá-las nas igrejas, em programações, e assim tem sido feito. Eu tenho visto isso, eu tenho amado isso. Jovens que nem na época eram nascidos, que pegam essas canções daqueles anos 70, 80 e ressuscita, traz de volta. Músicas que marcaram uma época nas vidas, marcaram uma época nas igrejas, nas rádios também. Eu louvo a Deus por isso. Então, abençoados, eu oro para que Deus faça muitos jovens de hoje a voltarem, a retornarem aos primeiros louvores, às primeiras obras musicais, às primeiras canções. Eu tenho saudade, e sei que muitos jovens também têm saudade daquelas músicas que marcaram uma época em suas vidas. Quantas canções da década de 70, 80, que jovens que foram visitar aquela igreja, ouviu a música e se converteu. Eu tenho testemunho disso. E da igreja que eu sou hoje, da denominação que eu sou, eu tocava no conjunto, cantando uma canção, e o jovem se converteu. E a música foi tocada no batismo desse jovem. Hoje ele é um pastor. Ele lembra disso. Então, como eu disse, marcou uma época, marcou um coração, marcou uma vida. Mas, aleluia, é só um testemunho que eu estou dando aqui, é um desabafo aos jovens que são músicos. Cantem, toquem, adore a Deus, louve a Deus com as canções que marcaram uma época nas igrejas, lá na década de 70, que marcaram uma época em suas vidas, marcaram uma época nas igrejas. Músicas que curaram vidas. Já toquei canções que curou, que libertou vidas. Uma família. Eu no violão, num culto no lar, cantando uma canção, e a dona da casa, ela foi curada. Compus uma canção, cantei a canção que eu compus, e nesse culto no lar, a dona da casa foi curada. É isso, gente. Que Deus abençoe a você, meu jovem. Deus abençoe a você de uma forma rica, abundante e poderosa. Que Deus te desperte a você a voltar aos primeiros louvores, às primeiras canções, que eu sei que marcou uma época na tua vida, marcou uma época na tua geração, na tua mente. Marcou uma época. Bom, deixo aqui essa mensagem, e que Deus, o Espírito Santo, Ele pode trabalhar nos corações. Eu louvo a Deus, que Deus tem levantado jovens músicos, que estão ressuscitando, trazendo de volta as canções da década de 70 e 80. Década de 70 e 80. Amém. E estão louvando a Deus com alegria. Eu moro perto de uma igreja e eles cantam canções daqueles anos. Você reparou que eu não estou falando música antiga? Notou que eu não estou falando música antiga? Porque música antiga não existe.
Existem músicas que não são mais cantadas. Existem músicas que não se louvam mais, não se adoram mais a Deus com elas, que foram abandonadas, descartadas e essa música não, essa música está ultrapassada, essa música não. Tudo bem, mas não são antigas. São músicas que realmente as igrejas descartaram, desprezaram. Mas glória a Deus que Deus está despertando muitos jovens, igrejas que estão revivendo essas canções. Vamos cantar as canções modernas, vamos cantar as modernas, mas vamos cantar também, vamos cantar as canções que marcaram uma época nas vidas, nas igrejas, nas rádios, e que assim Deus possa e pode despertar você a voltar aos primeiros louvores. Voltar aos primeiros louvores. Amém no céu, amém na terra. Senhor Deus e Pai Celestial, Espírito Santo, desperta, Senhor, os jovens, ou os adultos, ou as igrejas, Senhor. Desperta para voltar aos primeiros louvores. Voltar aos louvores que marcaram uma época. Voltar às músicas que marcaram uma época. Voltar, ó Deus, ao primeiro amor. Voltar, Senhor Deus, aos louvores que curam, aos louvores que saram, aos verdadeiros louvores que acalmam, que amenizam as dores, que libertam também, canções que libertam de demônios. Davi tocava para o rei Saul, e o rei Saul era curado, era liberto de demônios. Que as canções, ó Deus, de hoje possam ter a mesma unção de libertação, a mesma unção de vida, despertamento e de salvação e de cura e de milagres. Que as canções de hoje possam abrir as comportas dos céus, abrir as comportas dos céus, derramar as bênçãos sem medida sobre cada vida, sobre cada igreja. Amém, papai. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. É vitória. Voltem aos primeiros louvores. Voltem aos primeiros louvores. Isso é se você quiser. Amém? E que você queira. Fica na paz de Deus.